Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas. Vamos ler aqui no capítulo 20, do versículo 9 em diante. Aqui fala a parábola dos lavradores maus. Glória a Deus, bendito é o Senhor que estás no céu. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio, sem nada. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar a terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo-o, o respeitem. Mas vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Glória a Deus. Esta é a palavra. Aqui fala de Deus, que Deus plantou uma vinha na terra. Deus mandou primeiramente os profetas, e o povo não recebeu os profetas, não aceitou os reis, e a palavra veio dessa forma. Os conselhos veio por Moisés, o Senhor mandou a lei, estabeleceu a lei, os 10 mandamentos, e assim foi. E o Senhor mandava libertadores para o povo clamava e o Senhor mandava. Mas por último, mas não aceitaram, mataram os seus profetas. Você vai ler a Bíblia e vai ver toda essa história bonita. O Senhor mandou de várias maneiras, mandava libertadores para o povo e o povo não aceitava, mandava profetas e por último mandou o seu próprio filho, mas o povo não recebeu. O povo queria ficar com a herança, o povo preferiu o mundo, o povo preferiu a morte do Filho de Deus, para que era uma ameaça para o poder deles. Eles queriam os príncipes, os principais, os sacerdotes não queriam perder o poder, eles tinham medo de perder aquela importância que eles tinham, autoridade, o principado, eram homens principados na sociedade e tinham medo de perder isso. Então, o Senhor fez uma comparação. Certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Isso aqui é Deus. Deus estabeleceu na terra o seu povo, um povo escolhido. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para prestar contas, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Não é o fruto da terra, mas o fruto do seu coração, o fruto da sua maneira de viver. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. Não tinha nada. Então vinham os profetas com a palavra de Deus e as profecias e não encontrava nada. Deus buscava e não achava nada. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram-no vazio. O Senhor não encontrava nada. O Senhor vinha prestar conta e aquele povo era um povo
um povo rebelde, um povo pecador, um povo que buscava as coisas da terra, e não aquilo que foi estabelecido pelo Senhor da vinha. E tornou ainda a mandar pela terceira vez, e não encontrou nada. Também feriram a este, e o expulsaram da vinha. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo o respeitem. E Deus mandou o seu próprio filho amado, Jesus Cristo. E o que aconteceu? Mais ódio ainda pegaram, e mentindo tudo sobre ele, o mataram numa morte terrível, morte de cruz. Mas vendo, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Eles queriam continuar no poder, naquela posição social que tinham, de líderes religiosos, de líderes do povo. Eles viam em Jesus Cristo e na graça de Deus uma ameaça para todos aqueles preceitos e aquela importância que eles tinham, o respeito. Eram autoridades, esses sacerdotes no templo, na nação. Então eles tinham medo, então mataram o Senhor Jesus Cristo, que eles viam uma grande ameaça na maneira deles viverem, porque o Senhor veio trazendo a graça, veio estabelecendo a misericórdia de Deus, o perdão, veio com coisas diferentes daquelas ordenanças e daquele peso que eles estavam acostumados. Não quiseram se libertar daquele jugo pesado, das ordenanças da lei, que eles queriam que o povo obedecesse, mas todos eram transgressores da lei. E lançando fora da vinha, o mataram o Senhor Jesus. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? O que Deus fará, então? A pergunta que é o Senhor da vinha. Irá e destruirá estes lavradores e dará outros à vinha. E o que aconteceu? O Senhor veio, o Senhor os destruiu, o Senhor veio nações estrangeiras e destruíram o templo 35 anos aproximadamente depois da crucificação de Jesus Cristo. Lá pelos anos 70 depois de Cristo, Roma invadiu Jerusalém e a destruiu o templo. O Senhor Jesus havia falado, quando olharam e admiraram aquele templo, aquela construção tão bela e majestosa, ele disse: eis que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isto se cumpriu, e isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E o Senhor os espalhou por todas as nações. Naquela época, os judeus foram espalhados pelo mundo afora, ali na Ásia, na Europa, naqueles países próximos havia judeus, até o século passado, quando houve o retorno e Deus permitiu que eles voltassem para Israel, e foi estabelecido em 1948 o Estado de Israel. Leia na história, veja aí na sua rede social no YouTube, procure ver esta história bonita do retorno do povo para Israel. Irá e destruirá estes lavradores e dará outros à vinha. Aí o evangelho de Cristo Jesus se espalhou, foi anunciado aos gentios, o Senhor deu a outros a vinha. Então, pela queda deles, houve a edificação de muitos. Paulo fala num certo lugar, pela queda deles, o evangelho se abriu para nós, para os estranhos, estrangeiros, e chegou até nós. Glória ao nome santo do Senhor. E dará a outros a vinha. Então creia na palavra de Deus e esteja nesta vinha do Senhor, nesta graça maravilhosa, servindo a Deus em novidade de vida, pela fé. Glória a Deus. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim,
Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? O que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram e reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Essa foi feita a principal pedra da fundação, do alicerce de uma construção. Observe você que para construir uma casa, um prédio, a base tem que ser muito bem firme. Essa se tornou cabeça da esquina, foi a base da edificação, é onde está lá os alicerces da obra, da construção em Cristo Jesus. Estamos edificados sobre esta pedra, em Jesus Cristo. Então, faça da sua obra Jesus Cristo como a base. A base é o único, porque somente no nome do Senhor Jesus Cristo há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Creia em Deus, creia nas promessas, na palavra de Deus e venha servir a Deus de coração e alma, e Deus te lavará, você será lavado em água limpa do batismo, da fé, da crença, do arrependimento, e se tornará uma nova criatura para andar segundo a guia de Deus pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos guia, o Senhor nos revela, o Senhor nos ensina, o Senhor nos protege e livra de todo mal. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços. Todo aquele que rejeitar, cair sobre esta pedra e perseguir, será feito em pedaços. Hoje vemos muitos afrontando, perseguindo, tornando em escândalo aquilo por quem Cristo morreu. Nas redes sociais você vê os portadores, os semeadores, portadores de atacar a obra de Deus, a graça de Deus, de todas as formas. Esses estão pisando o Filho de Deus, porque o Senhor Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, ser salvo, e o Senhor estabeleceu a sua doutrina, a sua graça, a obra na terra, para que andemos nela, andemos em novidade de vida, servindo a Deus. Glória a Deus. E os ataques são grandes. Então aqui, qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços. Vocês acham, olha o prejuízo que uma pessoa que fica atacando a obra de Deus na internet, nas redes sociais, ele não tem medo, ele ataca aqueles por quem Cristo morreu, por quem Cristo sofreu amargamente, duramente, por nós, por esta obra, para que ela seja propagada, divulgada e as pessoas venham ao arrependimento. E muitos estão atacando, olha, estão caindo sobre aquela pedra. E a palavra diz aqui, ficará em pedaços. Todo aquele, qualquer que cair sobre aquela pedra, que é Jesus Cristo, a pedra principal da esquina. E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E aquele que o Senhor se voltar contra ele, aquele que der escândalo e se voltar contra as coisas de Deus, contra a obra que custou muito caro, custou o sangue do Filho de Deus, esse será feito em pó, será destruído. O Senhor não tem prazer numa pessoa, porque é difícil você anunciar e pregar e as pessoas obedecerem e se converterem, e outros vêm atrapalhando, vêm assim, trazendo coisas, escândalos, publicando coisas que não convêm e só traz prejuízo. Em vez de ajudar, eles estão impedindo que alguns obedeçam a Deus e sejam salvos, porque a salvação não é para todos, a salvação é para todo aquele que crer, verdadeiramente crer e se arrepende das suas más obras e pede para Deus a misericórdia e faz um conserto conforme a designação, conforme o que Deus estabeleceu. Fiquemos nesta palavra, leia novamente a parábola dos lavradores maus e veja que lado você está, se você está do lado do Senhor da vinha ou do outro lado. Fique com Deus, Deus abençoe. Amém.